Fala galera, tudo bem? Essa semana o nosso amigo Gilk lançou uma nova música, é um bootleg da música The Box do Roddy Ricch, que originalmente é um trap, é um hip hop, e ele lançou agora, na versão eletrônica da música. A gente fez a capa desse single e vou falar aqui um pouco de como a gente montou o layout dessa capa, qual foi a inspiração, quais foram os passos. Aí na tela aí vocês estão vendo mais ou menos a capa já finalizada, né? Como é que ela ficou. Eu vou tentar passar um pouco de como a gente montou isso, qual foi a ideia por trás e tal. Um dos versos da música que é muito legal é a parte que ele fala sobre ser um candidato à presidência dos Estados Unidos, né? E isso é um dos versos da música que mais foi compartilhado na internet, é uma das frases marcantes da música, né? E no próprio clipe dessa música tem o Roddy Ricch de terno, na posição lá num palanque, falando como presidente e tal. Eu achei que podia ser engraçado fazer uma brincadeira com o Gilk em relação a isso. Então, basicamente... calma aí, deixa eu pegar aqui. Eu peguei uma foto na internet de uma pessoa de terno, fiz uma montagem e então essa foto... Acho que dá pra perceber, mas a foto não é do Gilk de terno mesmo. É uma montagem que eu peguei perto dele, uma foto de uma pessoa na internet com o terno. E eu achei que era interessante seguir um caminho assim, eu acho que é uma brincadeira interessante. Então beleza. Cara, pra começar a arte, a real é que eu não sabia exatamente o que eu faria além disso, né? Mas tendo esse elemento principal, e depois eu coloco um palanque ali, eu coloco até o microfone, são objetos separados, eu tive que montar isso, mas enfim, é até simples de fazer. Eu tinha uma base. É sempre legal a gente tentar usar de começo um caminho de cor que a gente tem um feeling e tal. E enfim, eu até tava seguindo com a versão escura, mas depois no final eu trouxe essa possibilidade de fazer com gradiente colorido e ficou legal. Então, tendo o gradiente aqui, eu comecei a montar o fundo. Eu vou selecionar aqui o grupo e você vê um pouco do que começou. Não necessariamente eu montei a capa nessa ordem, mas eu vou falar um pouco da lógica por trás dos elementos. O que eu tenho que fazer era... Agora que eu tenho um elemento central maneiro, que é o Gilk, com o terno e o palanque, eu queria começar a colocar algumas ideias de materiais para preencher a arte. Então vocês vão ver aqui de cima, claro, o The Box, que é o nome da música, e enfim, eu fiquei um tempão pensando como é que eu colocaria essa tipografia da melhor forma, se eu colocaria o The Box grandão, ou seja, o mesmo tamanho da letra, mas eu acabei achando válido priorizar a parte box da música, né, e o D ficou ali só um pouco em cima dele, até porque seria um problema eu tentar colocar as duas palavras grandes atrás dele. Ele acabaria tomando muito tamanho, muita parte do texto, desculpa. E eu teria que ou diminuir o personagem, né, o Gilk, ou abaixar ele, não seria necessariamente a melhor coisa possível. Então beleza. A partir daí, eu comecei a tentar usar elementos que tivessem a ver com a cultura da eletrônica, então eu montei esse grid aqui. Foi mais uma ideia para preencher espaço mesmo, e eu fui aos poucos colocando esses elementos separados, esses elementos geométricos que estão super em alta, até no cartaz da semana aí que saiu, não sei quando é que saiu esse cartaz, mas da barja que eu montei, tem alguns elementos nesse sentido, é uma parada que eu estou querendo brincar agora. E enfim, ainda brinco com a ideia de The Box, né? Então eu coloquei aqui alguns cubos pela arte, com efeito de motion blur, para dar a ideia de que eles estão em movimento. Enfim, as bolinhas douradas, eu não sei o nome dessa forma geométrica aqui, mas elas são apenas para ir construindo a imagem, para ficar uma coisa com sentido, para ficar uma coisa que tenha a pegada de eletrônica. Então é o tempo inteiro uma imagem que, embora tenha ele de terno ali, ela tá claramente, você consegue perceber de qual gênero musical se trata. Você não vai ver uma música de rock provavelmente com esses elementos, você não vai ver um grupo de pagode, de sertanejo com isso. Esses elementos meio futuristas, 3D, geralmente remetem muito à música eletrônica, e a gente tentou fazer algo nesse sentido. Já que a figura de terno não é tão comum ao meio eletrônico, talvez outros elementos ali poderiam fazer esse trabalho pela gente. Nessa segunda parte que eu estou mostrando aqui, eu já coloquei no palanque, porque, por exemplo, na versão original da música, no palanque do Roddy Ricch, está escrito lá que ele é um candidato à presidência. E a gente achou que não era legal necessariamente brincar com política, citar a política nesse caso aqui, porque enfim, a gente vive um momento político no país conturbado e a música do Gilk não necessariamente quer falar sobre isso. Então a gente acabou colocando ali somente o logo dele, para deixar claro que é ele também, né? Se alguém não está entendendo ali o que está acontecendo, deixar claro que é ele, a música dele, então é sempre bom ter a sinalização.
Eu acho que já citei isso aqui antes, a gente colocou esses elementos que são geralmente chamados de Memphis Design, ou elementos do Memphis Design, que são elementos ótimos para criar uma profundidade, para adicionar nessa ideia de fazer uma coisa que tem uma pegada futurista, uma pegada moderna. E tipo assim, vocês conseguem ver claramente, não tem nada demais aqui, não é nada super elaborado, não estou manipulando muitos objetos. E muito design que eu sempre falo é por aí, sabe? É saber usar os elementos com cuidado e não é uma coisa super complicada e tal. E a verdade é que a partir daqui a música a capa já está quase finalizada. Obviamente eu demorei muito mais para fazer isso. Você me desculpa que eu não filmei o processo todo da capa, mas tentando mostrar aqui um pouco, dar um insight sobre isso, né? Enfim, eu mexi claramente várias vezes na posição dos quadrados, os elementos eu tiro, boto elemento, mas eu entendi que essa composição fazia sentido, era uma coisa divertida, tava num flow legal. Uma coisa legal, interessante de perceber, é que os elementos, você tenta sempre criar uma ideia de como se os elementos percorressem a arte. Então, o cubo puxa do seu olho daqui e faz esse caminho aqui. Então, é uma parada que ajuda a arte a ficar uma coisa dinâmica. Pode parecer super abstrato isso, de fato é um pouco, mas enfim, algumas coisas de teoria avançadas assim que eu tento aos poucos ir colocando no nosso trabalho para ficar uma coisa melhor. Cara, a partir daqui, a real é que a arte já está basicamente pronta. Foi basicamente um trabalho de adicionar alguns elementos, e o que é legal também nisso é que, como a gente está fazendo vários desafios que tem muito a ver com eletrônica nesse momento, acho que já foram 2 ou 3 de eletrônica, é bom que a gente já está numa pegada, num feeling de fazer isso, então eu já sei algumas coisas que eu posso usar. Então, por exemplo, o texto colorido aqui, o texto em círculo, vocês vão reparar que isso está presente em algumas artes que a gente fez nesses últimos desafios. E, enfim, é mais aquilo, acrescenta no contexto de uma coisa moderna, acrescenta numa layout, uma composição bonita da imagem, e está super de acordo com o que a gente quer transmitir aqui, sabe? Falando um pouco da pós-produção da arte, a gente trabalhou muito com textura, né? E aí, olha que interessante, a gente colocou texturas super a ver com rap nesse modelo aqui. Porque a gente achou que era interessante, talvez ter algumas referências ainda à música original. Então, vão ver que tem uma espécie de textura de vinil aqui nessa arte, que remete muito à tradição de LP. E hoje em dia, esse tipo de textura, o noise, uma textura de papel, uma textura de vinil, está muito mais ligado à música, ao hip hop, ao movimento do trap, e não à eletrônica. Mas nesse caso dessa música, fazia todo sentido brincar com isso. Então a gente conseguiu meio que criar uma coisa que juntasse duas coisas boas de cada estilo, né, basicamente. Uma arte moderna com elementos futuristas, com 3D, mas que no final ali tem aquela textura mais rústica, eu acho que é um termo correto para utilizar. E uma coisa que a gente geralmente faz aqui também é trabalhar com essas etiquetas, né, que, enfim, colocam ali às vezes uma informação discreta. Então, se a gente aproximar aqui, a gente consegue até ver que é uma etiqueta que está com o logo da SOMAR, que é a agência que cuida da carreira do Gilk. Tem aqui algumas informações interessantes de como se fosse mesmo um disco, né, um disco físico da vida real. Isso está super em tendência, a gente está usando direto isso nos nossos cartazes também. O que deixa super interessante e torna muito válido o que a gente tem feito nesse momento, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, com os cartazes. A gente fica preparado para criar esse tipo de trabalho e reproduzir ideias e conceitos e coisas que a gente já testou e que a gente está vendo o feedback de vocês o tempo inteiro. E aí, o final é super interessante porque eu já falei no vídeo passado, mas o Camera Raw é poderosíssimo, é uma ferramenta muito poderosa. E aqui a gente usou algumas vezes, inclusive. Ele pesa um pouco mesmo porque está em um objeto inteligente, então eu não sei como é que vai ficar no vídeo aí de edição, mas basicamente a versão original da capa, ela terminou assim, original, sem o Camera Raw. A gente foi testando e esse momento aqui é de ter cuidado para garantir que as cores estão no tom certo, que a textura está na pegada certa, que a nitidez da imagem está correta, e qualquer coisa que a gente consiga perceber que dá para melhorar nesses detalhes. É uma ferramenta poderosíssima. E aí, enfim, vou deixar vocês... É mais visual do que eu falando sobre isso aqui, vocês vão reparando o que está acontecendo. Aqui o contraste ficou um pouco maior, você consegue perceber que tem mais sombra na imagem. As cores já mudaram um pouco também, estão um pouco mais pro rosa, talvez, não sei como é que é a palavra certa. Aqui, novamente,
começa a ver uma coerência visual ainda maior entre o fundo e a pele dele. Os elementos não ficam mais tão separados do fundo, parece que é uma coisa que está ali extremamente em movimento, em coerência visual, que é super relevante, super legal. E a gente finaliza com enfim, arriscando numa nitidez para garantir que a arte vai ter aquela estética legal do hip hop. Então, galera, tentando resumir um pouco do que eu tentei passar aqui, primeiro, desculpa por não ter filmado essa arte, acabou que eu fiz no fim de semana e tava só testando, acabou que foi gostando, então eu não tava filmando a tela na hora, mas é um pouco mais do que eu já tenho falado, é entender o que você quer transmitir, qual é a mensagem. E aí, claro, foi importantíssimo eu como designer desse trabalho ter referência e conhecer a música. Porra, ajudou pra caralho, porque eu consegui puxar uma referência que quem conhece a música The Box, quando vê isso aí, vai entender a referência, com certeza. E aí foi legal, foi curioso, até que eu gosto muito da música, então deu pra usar essa referência. E se preocupar sempre com o básico, diagramação, as informações têm que estar na tela de forma clara, saber brincar com os elementos, tornar a composição uma coisa dinâmica e rica em detalhes, mas ao mesmo tempo sem extrapolar muito, ou seja, eu deixo claro aqui o que é para mostrar na arte. Quando você olha para a arte, a hierarquia visual dela é muito clara. É o Gilk que importa e é o The Box que importa. O resto apenas agrega essa informação, ajuda a contar essa história. Então, por exemplo, se o Gilk tivesse menor e o cubo tivesse maior, o meu discurso já seria diferente. Eu acho que já teria um problema na imagem, porque aí o cubo começa a roubar a hierarquia, o protagonismo da imagem do Gilk, o que a gente não quer nesse momento, a gente não queria fazer isso. Então, assim, eu acho que é divertido se vocês estiverem acompanhando o que a gente tem mostrado aqui no nosso Instagram. Vocês começam a reparar que muita coisa que a gente está usando nos cartazes, que a gente está fazendo meio que por diversão e para treinar, estão começando a ser replicados em trabalhos reais, o que é super legal. E enfim, acho que a gente está começando a definir aqui um estilo gráfico divertido e diferente na nossa empresa, o que eu acho, particularmente como designer falando, acho que é super relevante, super interessante e que torna o nosso trabalho um pouco melhor ou um pouco mais especial do que, enfim, a concorrência. Enfim, acho que é isso que eu queria falar. Convido vocês a procurar o Instagram do Gilk, não sei se é @Gilk agora, enfim, se eu estiver errado, corta na edição aí, por favor, ou então deixe pra fazer piada. Mas vão no perfil do Gilk, a gente vai marcar ele provavelmente no post, então é tranquilo achar. Se quiserem comentar em relação à arte, críticas, sugestões, opiniões, fiquem à vontade, sempre válido colaborar. Enfim, qualquer dúvida em relação a esse vídeo, deixa no comentário aí que a gente tenta responder no futuro. Beleza? Valeu, galera!